Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o pastor Antônio. Doutrina da predestinação, porque muitos não entendem. Vamos fazer um estudo, iniciando com predestinação, explicar o porquê que muitas pessoas não entendem essa doutrina. É uma doutrina bíblica. No livro de aos Efésios, capítulo 1, Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos ao versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Neste capítulo, Paulo usa o pronome nós. É muito interessante. Nós vemos aqui, versículo 5, nos predestinou. Vamos prestar atenção nesse contexto aqui. Neste capítulo, Paulo usa o pronome nós, referindo-se ele e os apóstolos como predestinados. Para os demais da igreja de Éfeso, o pronome pessoal é vós, que ouviram e creram na palavra. Então ele se refere a eles que ouviram a palavra e creram na palavra. Neste estudo vou mostrar para vocês que nem todos são predestinados. A doutrina da predestinação é bíblica, mas muitos assim têm uma interpretação errada. O versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, continuando, nós os que primeiros esperamos em Cristo, Paulo falando nós os que primeiro esperamos em Cristo, né? Em quem também vós estáis, ao versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouviu a palavra e creu na palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para redenção e possessão adquirida para louvor da sua glória, né? Em que também vós estáis, depois que ouvistes, palavra da verdade, tendo ele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quer dizer, selado é marcado, né? Eu li aqui na versão ACF, é muito interessante a versão da Bíblia que você está usando, né? Eu aconselho não usar a NVI. A NVI, ela está muito... É uma versão que está faltando muita referência. Então, eu não aconselho não, né? Pode usar ARA, ACF, e aí por diante. Muito bem, vamos lá. Continuando aqui. Eu vou para Efésios 2, né? Uma passagem muito bem conhecida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Então lá no capítulo 1, nós vimos uma diferença, né? Eu mostrei para vocês que Paulo está se referindo à predestinação, não é para todo mundo, a predestinação. Então, mas os irmãos vão entender aqui mais para frente, né? Nós vamos ver nos ensinos mais para frente que tem um grupo que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Eu olhando para mim, eu não me vejo predestinado. Eu não creio que sou predestinado, né? Fui predestinado. O apóstolo Paulo, você vê claramente na chamada e carreira dele que ele foi predestinado. Isso é bem claro. Jó, eu creio que foi um homem predestinado. E nós vamos entender que predestinado é um grupo especial. Não é todo mundo. E a pessoa ela não vai ficar presa, né,
dizendo, será que eu sou predestinado? Muito dessas pessoas que entendem errado a predestinação ficam assim em dúvida, não tem nem certeza de salvação. Não tem certeza de salvação. Fica num entendimento que praticamente engessa o evangelho. Essas pessoas não pregam o evangelho, muitos que são principalmente ligados assim ao calvinismo, né? Principalmente a teologia de Calvino, assim ficam presos nessa situação. E são igrejas, por exemplo, que esperam as pessoas entrar na igreja e não evangelizam. Porque quem é predestinado vai entrar e vai ser salvo. Quem não é, não entra. E assim por diante, né? Mas vamos lá. Vamos entender mais aqui. Continuando. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, agora o capítulo 2, o verso 8. Né? Muito interessante, vocês marquem aí, leiam e releiam o que eu estou passando aqui. Não vem de vós, né? Esta parte. Ou seja, para nós entendermos, né, um detalhe muito importante, nós temos que entender a fé. A fé é o ponto de partida. Nós lembramos assim que o reformador Martinho Lutero, né, a primeira parte ele disse somente a fé, somente pela fé. Mas tem um detalhe que muitos não percebem. Ou seja, a fé não vem do homem. Deus deu a virtude quando o formou, todos nasceram com fé. Muitos não pensam sobre isso, mas todo mundo nasceu com fé. A fé é uma virtude que Deus deu ao homem, ele nasce com esta virtude, porém a fé está no Deus errado, está na direção errada. Então, quando conhece a graça e a verdade através do Evangelho de Jesus, a fé cresce porque Jesus é autor e consumador da fé, como está lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Então, todos têm fé. Vamos ver Romanos 12, Romanos capítulo 12. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Temos que ter o entendimento renovado. Olha o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Medida da fé. Né? Quando esta fé ela encontra o autor e consumador da fé, ela cresce. Né? Você vai, muitas das vezes, entra numa fé sobrenatural. Vamos lá. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O verso 3. Alguns pensam, tá? Estou lendo aqui o meu estudo. Alguns pensam que Deus criou o homem com fé e outros sem fé, deixando o homem sem responsabilidade que a fé conduz. E que responsabilidade é essa que a fé conduz? E justamente a fé é o ponto de partida que o homem tem a decisão, o homem tem a livre escolha. Né? É um erro que muitos assim falam, por exemplo, que o homem, falam sobre livre-arbítrio, o homem não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um atributo de Deus. Alguns acreditam até que Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Não tinha. Arbitrar é uma pessoa que ela é independente. Ela se salva a si mesma, ela sabe o que é o plano de Deus, ela é árbitro dela mesma. Então isso é um termo errado. Muitas pessoas ficam debatendo aí, e não sabem nem o que é livre-arbítrio. Se começar a partir desse ponto, né, começa a rever muitas coisas. Então vamos lá. Deixando o homem sem responsabilidade, que a fé conduz. Né? A fé é o ponto que te dá a decisão de você escolher. A fé é o ponto de partida. Né? É como que Deus criou o homem. Criou o homem a fé e outros criados sem fé. Não existe isso. Todos têm fé. O homem, ele nasce, mesmo sem conhecer a Deus, ele acredita no pai dele, ele acredita na ciência, ele acredita que o patrão vai pagá-lo, ele acredita
Em alguma coisa ele acredita. Alguns acreditam em outros deuses, passam a crer em alguma teoria que ele escutou, que o homem escreveu, né? E então isso é uma dádiva que deu, uma virtude que Deus deu, que todos têm, ainda que não crê no Deus verdadeiro, mas tem fé. Até o ateu tem fé. O ateu acredita na evolução, o ateu acredita na ciência, ele acredita nele mesmo, mesmo que ele não crê em Deus e não crê na Bíblia e não crê em Jesus. Né? Tem ateu que acredita que Jesus existiu, mas não crê na palavra de Jesus. Então a Bíblia diz que quando Jesus fala que quando não crê na palavra dele, está o fazendo de mentiroso. Né? Então ele está se condenando a si mesmo. Quando eu conto uma verdade e a pessoa não acredita, então ela está me tendo como mentiroso. Então isso é muito sério. Por isso que eu creio que todos têm fé. E ela é o ponto de partida da escolha. Eu não digo livre-arbítrio, livre escolha. O próprio Armínio nunca falou sobre livre-arbítrio. Quando você lê nas escritos de Armínio. Né? Isso aí é coisa que veio dos calvinistas aí. Né? E então, o que é livre-arbítrio? Quem tem livre-arbítrio conhece o plano de salvação, né? Pode se salvar a si mesmo. O homem não conhece a salvação vem de Deus. O homem não tem poder disso daí, né? Ah, então vamos lá. Continuando aqui. A salvação primeiro partiu de Deus. O homem nem sabia que estava perdido. Ele não tem poder de salvar-se a si mesmo do juízo vindouro. Por interpretar errado esse versículo, dá a entender que a fé foi dada só a uns poucos. Como diz, não vem de vós, é dom de Deus. Todos têm fé, e por ela que o homem será salvo. A fé dá o poder de escolha. Romanos 10:17. A graça de Deus enviou salvação por Jesus. Quem ouviu e creu será salvo. Né? Portanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Né? A fé em Jesus. Porque o homem já tem fé. E a presciência? Presciência, como diz assim, Deus ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Isso é presciência. Né? A palavra de Cristo move a fé para o autor da fé e que é Jesus, através da mensagem do Evangelho, Deus sabe quem vai crer e quem não vai crer. Isto é presciência. Falei agora, né? Nossa missão é pregar o Evangelho. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, Atos 13:48, e glorificavam a Deus, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Amém? Vamos lá. Livre escolha. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos em seu poder. Versículo 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, quem não obedece é porque não crê no juízo de Deus. Né? Então, ele escolhe não obedecer. Então, ele tem livre escolha. Ele não, sabe, não é predestinado para uma condenação. Ele escolhe porque ele escolheu não obedecer. Né? Acha que não vai acontecer nada. Acredita dessa forma? Não sei, ou o que seja. Né? Quem não obedece é quem tem conhecimento do caminho e não obedece é porque não crê. Ele escolheu obedecer por meio daquilo que crê. Romanos 10:4. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Mas que diz a palavra, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares Jesus
como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, o homem crê em falsos deuses e no próprio eu. Uma fé com direção errada. Quando ouve o Evangelho de Jesus, passa a crer no Salvador. Né? Vamos ver o Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, tem que pregar o Evangelho, para essas pessoas terem conhecimento. Fé desviada para outro Senhor. Né? Paulo, assim falando a Timóteo, né? Ó Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos, profanos, e à oposição da falsamente chamada ciência, o qual, professando alguns, desviaram da fé. Então, algumas pessoas escolheram crer na ciência e se desviaram da fé em Jesus. Quer dizer, colocaram a fé na ciência. Escolheram colocar a fé na ciência. Isso daí é livre escolha. Não é predestinação. Então, predestinado é um grupo especial. Predestinados são pessoas que Deus predestinou para... Né? Paulo é o exemplo mais claro disso daí. Amém? A fé desvirtuada, que deixou de possuir virtude, mérito ou prestígio, porque se apoiou em sabedoria do homem e não em Jesus. Jesus é autor e consumador da fé. Hoje nós vemos assim a fé deturpada. Nós vemos claramente isso aí. A fé, pessoas que acreditam que colocar uma roupa branca na virada do ano terão boa sorte. Pessoas nessas são místicas, são para ter sorte e também tanto outros ensinos de coaches, né, reveladores aí de supostos segredos para alcançar riqueza. Né? A pessoa acredita naquilo. Todos têm fé, porém ela está desvirtuada e limitada. Outros acreditam em entidades, né, em espíritos e aí por diante. E é fé, só que não é fé no Deus verdadeiro. Né? Fé natural. O que é uma fé natural? Né? Que todo homem tem. Eu acredito que eu vou conseguir me formar em medicina, por exemplo. Né? Fé sobrenatural. Creio que Deus ressuscitou Jesus. Fé sobrenatural. Não vi, mas eu creio. Porque a Bíblia diz que Jesus mesmo, você vê nos evangelhos que está escrito sobre isso. Fé imaginária. Viu falar de Jesus, honra com os lábios, mas o coração está longe. Fé desvirtuada. Se apoiou em sabedoria de homem, crê no homem e não em Deus. Fé em espíritos e em entidades. Diz que crê em Jesus, mas serve demônios. Né? Crê em um, mas serve outro. Fé em amuletos, ferradura ou pé de coelho, que seja, uma pedra. Fé na ciência, teoria da evolução. Para nós completarmos aqui, a fé e a esperança andam juntos. O que é a esperança? Você está esperando o que você não viu. Né? Romanos 8, 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos, falando da salvação. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aos Hebreus, também, capítulo 11, versículo 1. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver diante de nós. Amém? Deus abençoe.